Olá pessoal, vou mostrar aqui para vocês como é que funciona o processo de cadastro de receita dentro do nosso sistema. Com essa receita cadastrada, você poderá gerar tanto uma tabela nutricional para rotulagem quanto um relatório de ficha técnica da preparação. Antes de começar, eu gostaria de mostrar o item de ingredientes que nós temos aqui no menu. Aqui será listado todos os alimentos que nós temos de base dentro do sistema, que são os alimentos da tabela TACO e os alimentos da tabela do IBGE. E também você pode cadastrar um novo ingrediente aqui conforme a sua necessidade. Esses ingredientes então servirão de base para dentro do cadastro da preparação para que você consiga definir os ingredientes da receita. Para cadastrar então uma nova receita, vocês podem acessar o menu aqui Minhas Receitas e clicar aqui no botão de Nova Receita. Aqui nessa tela nós temos 4 passos principais, que são as informações básicas da receita, onde você define nome de preparação, uma descrição e uma observação, caso seja necessário. No passo 2, a gente define então as etapas e os ingredientes da receita. No passo 3, a gente define então as informações da ficha técnica e no passo 4, as informações específicas para a rotulagem. Eu vou fazer então o cadastro de uma nova receita para a gente ver como funciona. Aqui eu tenho o exemplo de uma receita chamada bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E nessa receita eu tenho então duas etapas, a etapa de massa e a etapa de cobertura. Primeiramente nós definimos então o nome da receita. Eu vou copiar aqui as informações e vou ir colando conforme a gente vai cadastrando. Então aqui eu vou definir bolo de cenoura com cobertura de chocolate. No campo de descrição a gente pode deixar em branco, é um campo opcional. E nas observações nós podemos colocar qualquer observação que for interessante para a receita. Aqui eu tenho algumas informações a respeito dos ingredientes, forma de conservação e tudo mais, então eu vou colocar aqui nesse campo. Mas também é um campo opcional, vocês podem deixar em branco se não for necessário. O próximo passo então é definir as etapas e os ingredientes da nossa receita. Aqui na nossa receita nós temos a primeira etapa, que é a etapa de massa. Então vou selecionar aqui a etapa massa e vou adicionar a etapa. Aqui abriu para a gente o campo de modo de preparo, que a gente pode definir para essa etapa da receita. Aqui eu tenho o modo de preparo da etapa de massa, eu vou copiar e vou colar aqui também. E o próximo passo então é definir os ingredientes que vão compor essa etapa da nossa receita, que no caso seria a massa. Aqui eu tenho o primeiro ingrediente, que é a cenoura crua. Eu vou colocar aqui, o sistema vai sugerir para a gente, e eu vou definir então as quantidades. Temos 330 gramas para o peso bruto, 330 gramas e 300 gramas para o peso líquido. Aqui o sistema já vai calcular para a gente o fator de correção e vocês também podem aqui trocar para outras unidades se for necessário. Após isso, a gente clica aqui em adicionar ingrediente. Conforme a gente vai adicionando os ingredientes, ele vai mostrando aqui mais para baixo para a gente. Aqui tem os campos de peso que a gente pode modificar se for necessário. Também tem um campo de medida caseira. Vou definir aqui a medida caseira para a cenoura, que são 3 unidades médias. Temos também a opção de excluir o ingrediente e, se for necessário, podemos aqui modificar as quantidades. Vou seguir então com o próximo ingrediente, que é o óleo de soja. Vou mais uma vez botar ele aqui, o sistema vai trazer para a gente as opções que tem cadastrados. Defino então a quantidade, aqui vai 180 gramas e 180 gramas no peso líquido. E adiciono também. Assim eu vou adicionando então todos os ingredientes dessa etapa. Vou fazer aqui rapidamente e mais para frente eu mostro como é que funciona a próxima etapa. Então aqui eu finalizei todos os ingredientes da primeira etapa, que é a etapa de massa. Após isso a gente pode clicar aqui em concluir etapa. Então o sistema já finalizou aqui para a gente a configuração da etapa de massa. Para adicionar a próxima etapa, a gente segue a mesma ideia de antes. Então a gente vem aqui, a próxima etapa é a cobertura. Eu viro aqui em cobertura. Clico aqui em adicionar. Coloco também o modo de preparo da cobertura. E vou seguindo então com os próximos ingredientes. Aqui a gente tem o açúcar, quantidade de 120 gramas, e clico aqui em adicionar ingrediente. E assim então eu vou fazendo com os próximos ingredientes da etapa de cobertura.
Finalizei então aqui a etapa de cobertura. Todos os ingredientes adicionados, todos os pesos definidos e também aqui as medidas caseiras. Vou concluir também essa etapa. Aqui é importante mostrar também que nós temos uma função bem legal, que é a parte de importação de uma etapa de outra receita. Então, caso a gente tenha aqui uma outra receita já cadastrada, eu posso pesquisar aqui por ela. Aqui eu tenho um outro bolo cadastrado. O sistema vai então trazer as etapas, que existem dentro dessa outra receita. Poderia ter selecionado aqui a massa. Aqui eu posso definir a quantidade, que vai ser importada, e posso importar então essa etapa para dentro da minha receita. Essa função é muito importante para quando a gente utiliza alguma outra base, de outra receita. Então, para não ter que cadastrar tudo do início, a gente tem essa opção de fazer essa importação para dentro dessa preparação que a gente está cadastrando. Aqui eu não vou importar porque a nossa receita já está pronta. E a gente vai seguir então com os próximos passos. A gente pode agora definir as informações necessárias para a ficha técnica. Então agora nós temos aqui o tempo de preparo, de pré-preparo e a temperatura. Vou definir aqui então o pré-preparo. Vou colocar aqui como 20 minutos. No preparo eu vou colocar como 40 minutos. Aqui nas temperaturas eu vou colocar aqui tanto da massa quanto da cobertura. Definimos então o peso da receita, depois de pronta. Depois de pronta a gente pesa ela e coloca essa informação, então deu em torno de 1.500 gramas. O peso da porção eu defini como 100 gramas. O sistema já vai dar aqui para a gente o número de porções que rendeu, que são 15. Aqui na medida caseira eu vou definir como uma fatia. E aqui o sistema também traz o fator de cocção dessa preparação. Aqui mais para baixo a gente vai definir a parte de análise de custos. Então aqui a gente vai colocar todos os custos por quilo de cada ingrediente que a gente utilizou. Então aqui no caso da cenoura, eu tenho que a cenoura custa R$ 5,50. Vou colocar aqui R$ 5,50. E assim a gente faz então com todos os ingredientes. Vou preencher aqui os demais rapidamente e logo após voltamos para a definição das informações da rotulagem. Finalizei então aqui a definição de todos os custos para todos os ingredientes. O sistema já traz aqui para a gente o cálculo do custo total da receita e também o custo por porção. Finalizamos então a definição das informações da ficha técnica. O próximo passo então é as informações referentes à rotulagem. Então aqui na rotulagem eu vou definir uma medida caseira para a porção do meu produto, vou colocar também como uma fatia. A porção vou definir aqui como 100, a unidade vai ser em gramas. O peso da embalagem do produto eu vou informar também como 100, considerando que eu vou estar vendendo esse produto numa embalagem com uma única porção, que seria uma fatia do bolo. Aqui em glúten eu vou informar que ele tem, lactose contém também. Aqui tem a parte da lista dos ingredientes do rótulo, então eu posso gerar aqui automaticamente, ele vai trazer aqui a listagem de todos os ingredientes. E aqui a gente pode modificar alguma coisa se for necessário, esse campo aqui está livre para ser digitado. O próximo passo então é a definição dos alergênicos. Aqui eu vou colocar no contém, vou definir que a minha receita tem trigo, tem ovos, tem leite e seria só basicamente isso. Pronto, aqui então está feito o cadastro da nossa receita, todas as informações necessárias, todos os ingredientes, todas as etapas e após isso eu posso então finalizar a nossa receita. Basta clicar aqui no salvar. Nossa receita então está aqui criada e a partir disso eu consigo gerar agora então a ficha técnica dela e também a informação nutricional para o rótulo. Para isso a gente pode acessar aqui o item de relatórios. Definimos aqui as duas opções, temos aqui a tabela nutricional e também temos a ficha técnica. Vou gerar primeiro aqui a tabela nutricional, então aqui eu posso pesquisar pela nossa receita. Seria esse bolo de chocolate. Aqui vou deixar como um modelo vertical. Posso selecionar também o modelo aqui, se é em Word, PDF e Excel. E também posso selecionar alguns nutrientes extras que eu gostaria de ver aqui na minha tabela nutricional. Vou deixar somente os obrigatórios e vou mandar gerar o relatório. Então o sistema gerou aqui para a gente o relatório com a tabela nutricional. Aqui tem todas as informações necessárias, lista de ingredientes, a informação do produto que ele é alto em açúcar adicionado, que daí, nesse caso precisa ser utilizada a lupa.
e também podemos gerar a ficha técnica dessa preparação. Seleciono aqui então a opção de ficha técnica, novamente eu busco aqui pela receita, deixo em PDF e mando gerar então aqui a ficha técnica. Aqui então está o relatório de ficha técnica, com todas as informações que a gente definiu anteriormente. Temos também a composição nutricional da porção, todos os ingredientes da massa, o modo de preparo, os ingredientes da cobertura, o modo de preparo e as observações que a gente havia definido. Bom pessoal, seria esse então o processo de cadastro de receita e também de geração dos relatórios. Qualquer dúvida estamos à disposição.